Pois muito bem, ouvintes dos programas Teletema Cast, Espaço da Inclusão, canal da Rádio Teletema no YouTube. Estamos recebendo hoje, em primeiro lugar aqui eu quero cumprimentar o meu amigo Felipe Diogo. Olá Felipe, tudo certo? Olá Thaís, grande abraço, tudo bem, tudo tranquilo e sempre bom estar aqui, né? Um grande abraço aí a você e também aí nossa convidada que você terá aí a grande honra de anunciar. Isso aí, grande honra mesmo. A gente já estava para fazer essa entrevista há um maior tempão, né? Eu quero receber aqui com muito carinho, então, a minha amiga, conheço já faz bastante tempo, né? Apesar de não nos falarmos tanto assim, mas considero bastante e considero o trabalho dela de suma importância também aqui para o nosso meio, né? Ela que é assistente social, olha só, né? Eu atualmente também trabalho no meio, digamos, da assistência social. Então, isso para mim é uma grande honra poder receber uma assistente social aqui no podcast. Ela também é terapeuta, né? É taróloga, reikiana e também pratica aí a apometria. Estou falando dela diretamente lá de São Paulo, Adriana Reis. E aí, Adriana, tudo certo? Olá, Thaís. Olá, Felipe. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês, pessoas que eu gosto e tenho muito carinho. Igualmente, temos muito carinho por você também. Muito obrigada aí por aceitar o nosso convite. Adriana, você tem deficiência visual e não é de nascença, né? Não, eu tive uma trombose cerebral aos 28 anos. E aí eu perdi totalmente a visão, atrofiou o nervo óptico. Uhum. E daí, nesse tempo, você já tinha se formado em serviço social, já estava trabalhando, né? Já estava empregada ali com sua vida, né, estabilizada, digamos assim, e aí você teve que mudar radicalmente de direção, certo? Sim, foi uma mudança radical. Eu já tinha me formado, estava já fazendo a minha pós-graduação em terapia de família e casal. Trabalhava aqui em São Paulo, antigamente se chamava FEBEM, hoje chama Fundação Casa, né, com meninos infratores. E trabalhava numa outra cidade vizinha aqui de São Paulo, com meninas infratoras também. E aí já estava assim, quando você sai da faculdade, você já sai empregada tudo, né? Você já tem um local para trabalhar, exercer a sua profissão. A gente fala assim, poxa, eu já estou com a vida ganha. E aí já tinha o meu primeiro carro, já dirigia. E, de repente, teve essa questão de ter uma trombose e perder a visão. Então, foi um recomeço. Como que é esse trabalho? Você citou esse trabalho com meninos infratores e meninas infratoras. Quais as principais dificuldades que você encontrava para exercer esse trabalho? Na ocasião, eram meninos e meninas, a gente pode dizer assim, rebeldes, né? Por questão social. Geralmente eram crianças assim de comunidades que vinham de famílias desestruturadas, às vezes só tinha a mãe que trabalhava o dia inteiro, então os maiores cuidavam dos irmãos menores, ou pais alcoólatras. Então surgiu daí a minha opção em fazer uma pós-graduação em terapia de família para entender essas famílias desestruturadas. Porque assim, todas essas crianças, né, todos menores de 18 anos, eles vinham com todas essas queixas. Eu precisei muitas vezes roubar, né, um pacote de arroz, porque lá em casa não tinha. Ou eu precisei fazer um assalto na esquina para ajudar a minha mãe, porque tinha que pagar o aluguel, porque não tinha dinheiro. Então, totalmente uma família desestruturada. Fora outras questões de meninas que sofriam violência dos pais, né, violência sexual, ou muitas vezes a mãe trazia um outro companheiro para dentro de casa e esse companheiro também abusava dessas meninas. Então eram todas essas situações. Mas assim, em algum momento, fazendo esses atendimentos, você se sentiu ameaçada? Uma vez teve um resgate de um menino dentro da instituição da FEBEM, era um domingo, era o dia da visita das famílias, e aí eu, assistente social e uma outra psicóloga, fomos colocadas em uma sala, porque entrou, não lembro direito, pai, acho que irmãos, para resgatar um menino. Isso foi uma ameaça que a gente sofreu, né? Pediram pra gente ficar lá, fecharam a porta, enfim. Uma outra vez, agora falando, eu lembrei, a gente foi acompanhar um menino no velório do avô que tinha, né, falecido, então foi eu como assistente social e dois agentes de segurança.
acompanhando esse menino, e aí, quando nós chegamos no velório, chegaram perto de mim e falaram, olha, vocês podem sair porque vocês perderam. E eu não entendi na hora, né, que tinha sido a minha primeira experiência, né, acompanhando o menino. E aí os agentes falaram, vamos, que os caras estão armados, e perdemos o menino. Então depois é um processo, você vai lá no juiz explicar. De menino, também uma única vez o menino, ele até saiu na mídia na ocasião, o pai dele era envolvido com um assalto de banco e ele queria que eu fizesse o relatório para ele sair de lá. E eu falava, não posso fazer, eu tenho que fazer o acompanhamento, não é dessa forma, a gente tem que explicar da melhor maneira. E ele me ameaçava olhando com um olhar, sabe aquele olhar assim, olha, se você não fizer o que eu quero, eu vou te pegar na esquina. Então, assim, tinha assim algumas ameaças, mas fazia parte da profissão. E daí, depois que você perdeu a visão, você continuou trabalhando ainda como assistente social na FEBEM, enfim, na Fundação Casa, ou eles te deram uma realocação, alguma coisa assim? Eu não era concursada da FEBEM, mas eu voltei a trabalhar. Eu fiquei afastada e voltei a trabalhar depois, sim. Fiquei mais um período, não fazia mais as visitas fora, né, na casa dos adolescentes, aquelas visitas que assistentes sociais fazem, eu só ficava mesmo dentro da FEBEM. Isso, só ficava lá dentro. Mas também foi um período curto de 6 meses. Aí eu me afastei de vez. Sim. E depois, como essas outras terapias entraram, assim, na sua vida? Você saiu, né, da assistência do serviço social e aí foi para terapia holística. Então, aí eu fui me envolvendo com como ser uma pessoa com deficiência visual. Comecei a frequentar instituições aqui em São Paulo, primeiro para me readaptar, né, aprender a andar sozinha, usar computador, porque eu pensava em voltar a trabalhar. E eu fui vendo que tinha campos que eu podia atuar, como ser uma massoterapeuta. Foi o meu primeiro curso e eu, com o meu trabalho de terapia de família, terapia de casal, eu achei que eu podia incluir isso dentro da massagem. E quando eu fiz o meu primeiro curso de massoterapeuta, era com um professor que ele tinha um conhecido que tinha uma parceria com Luiz Antônio Gasparetto. E aí eu fiz um primeiro curso de terapia holística, que foi O Corpo Fala, né? As doenças do corpo, o que significa cada doença, qual energia traz aquela doença. E aí eu fui me envolvendo, aí fiz o reiki, aí foi surgindo o tarô, foi surgindo a apometria. Então foi assim que eu entrei no campo holístico. O que você pensa sobre a questão de cobrar as terapias? Porque eu já ouvi os dois lados, né? Tem pessoas que fazem as terapias voluntariamente e outras que cobram, né? E aí essas pessoas que fazem trabalho voluntário dizem, a espiritualidade não cobra, tal, né? A gente faz ali o trabalho e a gente não pode cobrar porque vem da espiritualidade, é algo que, né, que veio para a gente e tal. Qual a sua visão, né, sobre essa questão? Então, no começo eu também tinha muito receio dessa questão de cobrar, principalmente quando a gente está trabalhando com terapias espiritualistas. Mas assim, para eu me tornar uma terapeuta, eu preciso fazer curso, e esses cursos não são cursos gratuitos, né? Exatamente, é o que eu penso também. Então, a gente precisa ter recurso para você ter uma sala adequada para atender, né? Ter um espaço para atender ao seu tempo, a sua disponibilidade. Então, precisa ser cobrado, sim. Acho que o terapeuta holístico, ele precisa sobreviver. É o seu trabalho, exatamente. Mas assim, você considera isso um dom? Porque nem todo mundo tem essa questão da espiritualidade forte. Você considera isso que você tem um dom? Não é um dom. Allan Kardec, né, diz que todos nós somos médiuns, né? Algumas terapias você precisa estudar, como o tarô. Você precisa conhecer todas as cartas, o significado de todas elas, a posição delas. Então, é um curso, não é um dom. É um tempo lá que eu dispus de estudar, de conhecer. A apometria, ela também é um curso. Hoje ela se tornou um curso. Então, é um curso que está bem divulgado. Muitas pessoas estão fazendo. É claro que entra, assim, essa questão da mediunidade, da intuição. Algumas pessoas são mais atentas a isso, outras não. A intuição, né? Pode dizer assim, a intuição, eu sigo a minha intuição. Outros não, passa despercebidos. Mas todos nós temos essa intuição, temos essa mediunidade. Só trabalhar ela, né?
É só trabalhar. Uhum. E a apometria e também o tarô, né? Explica para os nossos ouvintes o que é o tarô e o que é a apometria, para que possa se fazer, ter esse conhecimento também, né? Porque acho que muitas pessoas não conhecem, não sabem. Tem pessoas que têm aquele pré-conceito também, né? E aí eu estava contando para a Adri antes a minha história, né? Que eu já tive uma história bem complicada com essas questões, né? Então, já tive o meu pré-conceito também. Então, explica para os nossos ouvintes aí o que significa o tarô e também depois a apometria. E aí eu quero ir mais a fundo também com relação à acessibilidade nas cartas do tarô. Preconceito existe ainda, né? Eu venho de uma família católica, extremamente católica, então eu tive muita dificuldade quando eu me descobri espiritualista. Então tive muito conflito com a minha família. Até nós comentávamos, né, fora do ar, eu falei dos ciganos, né? Eu lembro que a minha mãe e minha avó falavam, hoje não tem mais isso, mas tinha uma época que de repente surgia tanto cigano, e eles passavam lendo cartas, e a minha mãe falava assim, cuidado, porque o cigano leva criança embora, porque não fica no portão. Então tem esse preconceito, mas assim, é uma coisa muito mística, gostosa de você trabalhar com as cartas elas falam com a gente, então você precisa conhecer, eu precisei estudar, eu não sei se... Acredito eu, né, que tem pessoas que isso é intuição, já nasceu com aquele dom. Eu precisei estudar, eu precisei conhecer cada carta, saber o significado de cada uma, como nós falamos fora do ar, quando ela cai de cabeça para baixo, quando ela cai virada, o que significa. Então, é muito místico. Ela traz resposta, como eu falei, elas conversam com a gente, o tarô tradicional e o baralho cigano. São 2 tipos de tarô que eu estudei. Eu falo assim, eu preciso de uma resposta, eu penso no número de uma carta e eu lembro, né? Porque como a gente não enxerga, eu precisei decorar. Não é igual a pessoa que ela enxerga, geralmente existem vários tipos de tarô. Então, a primeira carta do tarô, que é o mago, então, se é um tarô de Marsella, se é um tarô... tem vários nomes, cada uma vem de uma forma. Então, o que ela está vendo ali, ela vai ter uma simbologia na mente dela, ela vai descrever. Às vezes o mago está de frente, ele está de lado, ele está de costa. Então, tudo aquilo são informações. Então, é assim que as pessoas leem o tarô. E a intuição é fundamental. Às vezes ela vê a carta, ela fala, o que essa carta quer me dizer? E a intuição, a mentoria dela, né, os mentores espirituais, vai dizer para ela o significado daquilo. E ela vai fazer uma junção de todas as cartas e vai dar a resposta para a pessoa. Então, é muito mágico, é muito místico. Às vezes, como eu falei, a carta cai de costa, a pessoa, ela entende o que aquela carta está dizendo para ela. Só ela está entendendo. E é muito legal, porque as pessoas que leem tarô comigo, elas falam, Adriana, você faz umas caras que às vezes fala assim, meu Deus, o que será que ela está percebendo? O que será que ela está vendo? Mas eu estou entendendo ali o que elas estão falando comigo. E antes de falar coisas aleatórias, a gente tem que ter certeza. É o que eu sempre digo, eu não estou brincando, eu estou lidando com vidas, porque qualquer informação errada, você pode trazer um trauma para a pessoa. Exatamente. Pode levar até, por que não dizer, né? Pode levar até um suicídio, alguma coisa, se tu der alguma coisa, né, que a pessoa ali vai... Então é muito sério. Eu gosto muito do tarô. São quantas cartas? 28 cartas. São 28. São diferentes, como eu falei, eu tenho o tarô de Marsella, tenho o tarô dos anjos, tem o tarô, tem de Saint-Germain, então tem vários tarô, e cada um deles, as figuras, os desenhos são diferentes, e é isso que as pessoas têm que ficar atenta, né? Como eu disse, como eu não enxergo, eu prestei muita atenção no que o número, né? A carta 1 do tarô, que é o mago, o que ela significa, como esse mago está, né? Quais as cores que estão ali naquele tarô que eu tenho. Então essa foi a minha preocupação, em ter isso na mente. E você adaptou o baralho para você? Sim, como eu não leio o braille, eu também tive essa dificuldade de adaptar ele para que eu reconheça através dos números. E aí você adaptou como? De que forma? Eu peguei uma tinta que ficou em relevo, uma tintazinha em relevo e coloquei. Como eu falei, como eu não leio, eu pus o número mesmo, né? 1, 2, assim, dessa forma para que eu consiga. Em tinta, que aí você reconhece com os dedos. Isso mesmo. Mas existe ela em braille? Existe. Existe até o tarô baralho cigano, eu fiz com o... Saint Clair.
Saint-Clair Venturini, isso mesmo. Uhum. Você comentou, tem Marseille, São Germain, vários. Uhum. Cada um, ele tem uma energia, ou quais são as diferenças de um para o outro? Sim, ele tem. A diferença é esse: cada tarô, dentro da sua linha de trabalho, ele traz informações diferentes. Então, assim, essa questão da energia, a gente que faz, né? Você pega aquele tarô e você faz uma adaptação na sua energia. Para trabalhar com ele, você precisa fazer um pequeno ritual, pedir licença para ele, fazer uma limpeza primeiro energética, né? Porque ele, até chegar em você, ele já passou por várias mãos, por vários espaços, que ele está ali na loja. Muitas pessoas pegaram ele, pegou, olhou, falou, não gostei, vai lá, pega outro. Então, quando ele chega para você, você faz uma limpeza energética e deixa ele apto para você trabalhar, deixa ele com a sua energia. Quem embaralha é a própria pessoa que você vai atender, né? Para pegar a energia da pessoa, isso? Então, depende. Eu, às vezes, o que eu sinto na hora, né? Se eu deixo a pessoa embaralhar, eu mesmo embaralho ele. Depende da situação. Mas, assim, eu gosto de eu mesmo embaralhar, eu mesmo abrir ele na mesa e eu ir tirando. Como eu falei, às vezes se eu sinto, eu falo para a pessoa, tira para mim as primeiras cartas. Uhum. Mas assim, todo atendimento você pede licença para ele, ou só no início, quando você tira ele da loja e tal? Como que funciona? Sim, todo ritual, todo trabalho pede licença para os mentores da pessoa e ali naquele momento para a energia universal, né? Olha, para o tarô, que você me dê as respostas para a pessoa que está aqui na minha frente, né? Então, assim, sempre tem que ter essa abertura do trabalho, pedir licença, pedir a permissão para que as respostas venham. Então, é sempre necessário abrir este campo energético. E a apometria? A apometria, ela surgiu para mim, eu trabalhava numa casa espírita, e foi quando surgiu a apometria, a gente não conhecia ainda, e se falava muito em apometria, que abria muitos portais energéticos, então a gente tinha que tomar cuidado, porque estava muito em moda. Aí eu fui buscar conhecimento. Primeiro na internet, comecei a pesquisar, e aí eu encontrei uma pessoa que fazia um trabalho com um dos percussores da apometria, que acho que é aí da sua cidade, de Porto Alegre, que ele vinha para São Paulo uma vez por mês fazer atendimento. Com ele foi muito difícil, não era difícil chegar até ele, porque eram muitos atendimentos que ele tinha, e essa pessoa, Alba é o nome dela, ela começou a fazer o trabalho dele mais próximo das pessoas que não tinham recursos, né, financeiros para fazer um atendimento com ele, e ela também passou a ministrar cursos, e eu fiz curso com ela e passei a ser a gente fala coterapeuta, né, porque ela conduzia o trabalho, eu e outras pessoas ficávamos junto com ela, acessando os portais, o mental daquelas pessoas que estavam em atendimento. A apometria, eu acho ela muito interessante, como eu falei, como ela abre portais, vou contar uma história que eu participei. Uma mãe procura atendimento porque o filho dela, acho que de 5 a 7 anos, tinha uma alergia respiratória muito forte, os médicos não entendiam, não conseguiam descobrir a causa daquela doença. Já tinham feito vários exames e a criança estava muito mal na época, e a mãe chegou lá onde a gente atendia, e aí nós abrimos o portal, abrimos lá o atendimento para criança, e aí a gente vai, talvez fica difícil para as pessoas entenderem, mas a gente vai abrindo a mente, né? A gente vai entendendo aonde está a situação, e a gente vai entrando em vidas da pessoa, e a gente descobriu que aquela criança, ela tinha participado daquele massacre do Hitler, quando colocou nas câmeras de gás, e ele trouxe de várias vidas essa doença, né? Essa doença que estava não no físico, mas estava no espírito dele, já de outras vidas, então se manifestava aqui. E aí a gente faz aquele trabalho, porque assim, a apometria, a gente tem que usar técnicas. A gente tem palavras certas para dar os comandos, a gente usa os dedos, né, para dar toques. Então, não é uma coisa aleatória, é muito estudo, tem que ter conhecimento. Como eu falei, quando a gente trabalha com vidas, a gente não pode fazer nada errado, porque se naquele momento que a gente descobriu a causa, a gente dá um comando errado, em vez de ajudar, a gente pode atrapalhar, muito mais do que a criança já estava ali numa situação, né, ruim da saúde dela. Então, a gente deu os comandos certos, a gente conseguiu
conversar com aquele mental daquele menino que ainda existia, né, dentro da mente dele de uma outra vida. Então a gente mostrou, olha, você não está mais nesse local, hoje você já está aqui, nesse presente, neste momento, então aquilo já passou. E depois a gente teve relato que a criança teve uma boa melhora. Vocês conversam e a criança ia responder, não fica como se fosse uma coisa assim meio espiritual. Vocês iam falando e não tinha resposta, mas vocês sabiam que aquela energia estava se entendendo. Como são terapeutas e coterapeutas, uma das pessoas, ela entra no mental, ela que traz a vivência, entende? Estamos nós três aqui conversando. Um exemplo, a gente pega a Thaís, eu vou dar os comandos, e a Thaís vai entrar na sua energia, e a Thaís vai dizer tudo aquilo que ela está vendo, que é a sua vivência. E eu, como terapeuta, vou dando os comandos. Esse mental não existe mais, isso já passou. Ela está relatando o que está na sua mente, o que está nos seus arquivos, né, nos seus arquivos de vidas passadas. Inclusive, eu estava assistindo os filmes Nosso Lar 1 e 2, né, que fala muito, principalmente o 1, fala muito sobre André Luiz, né, e o André Luiz me marcou muito uma cena do filme que ele volta para ver a família, né, não sei se você já assistiu esses filmes, Adriana. Sim. Né? E ele volta para ver a família e aí ele vê ali uma situação como se fosse o pessoal já teria superado, né, e ele achou que estava todo mundo sofrendo ainda né, então me chamou bastante atenção isso de que as coisas mesmo no plano espiritual ficam, né, ali e vão ficando vidas e vidas e vidas, né, daqui a pouco são os chamados karmas que ficam, a gente vai levando de uma para outra, né? Sim, a gente vai levando. Às vezes, a gente tem doenças, né? Vamos dar exemplo, uma gastrite. Aquela gastrite que não sara de jeito nenhum. Já fez vários exames, tomou vários remédios e não sara. Às vezes essa gastrite está no seu corpo espiritual, que você trouxe de uma outra vida. Pode ser que a pessoa tenha tomado um remédio, vamos para se matar, e aquilo ficou registrado no corpo físico, no corpo espiritual dela. Uhum. A doença está ali, aquele mal está ali, então ela tem que se curar daquilo, porque está no espiritual. Às vezes uma dor de cabeça que não passa, por quê? Tem alguma coisa lá no espiritual. Por isso a apometria, ela vem para isso, ela vem para tratar o nosso corpo espiritual. Eu estava lembrando também que assim, os nossos registros passam de várias e várias vidas. Às vezes por que as pessoas às vezes têm mágoa de um pai, de uma mãe sem explicação? Porque está tudo nos registros. O Chico Xavier falava isso, né? É bom a gente não lembrar das coisas. Porque às vezes você vai se deparar com o seu pai, que foi o seu pior inimigo numa outra vida. Eu acho que é bom mesmo a gente não lembrar. Eu também acho. É claro que a gente tem curiosidade, né? Saber assim, o que será que eu fui na outra vida? O que será que foi essa pessoa que está aqui do meu lado? Mas talvez se a gente soubesse, seria pior. Exatamente. Esse tipo de trabalho, vocês conseguem ter contato, por exemplo, com, sei lá, seres de outros planetas, por exemplo, coisas futuras. Vocês conseguem ter contato ou somente coisas do passado? Coisas futuras. Às vezes, numa leitura de tarô, você consegue dar uma resposta, não é 100%, mas você consegue dar uma resposta. Olha, se daqui... Porque assim, a nossa energia, ela muda o tempo todo. Tudo muda. Então, o que eu estou vendo nas cartas agora, pode ser que daqui 10 minutos já mudou. Porque tudo é cíclico, né? Tudo muda, o tempo todo muda. Então, assim, não tem uma coisa exata. Você falou da questão de vidas passadas, mas você consegue ter contato com outras vidas, com outros seres diferentes da gente? Sim, porque eles existem, né? Sim, eles estão o tempo todo com a gente que não os vê, mas eles estão aí. Você já teve a experiência de conversar com eles? Olha, eu tenho sonhos. Às vezes eu tenho dúvida se são sonhos ou se é um desdobramento. Desdobramento seria assim, eu sair do meu corpo e estar com eles. Mas eu tenho sonhos com seres de outro planeta. Como se fosse uma viagem astral, né? Sim, como se fosse uma viagem astral. Mas como eu falei, eu não posso te dar uma certeza que é um desdobramento ou se é só um sonho. E os sonhos? Você tem algum estudo relacionado aos sonhos? Tal sonho quer dizer alguma coisa aqui para nossa realidade, digamos assim? Não, estudo não. Eu só
sou uma curiosa. Às vezes eu sonho com alguma coisa, eu vou pesquisar o que significa aquilo. Isso eu faço também. Né? Mas assim, estudiosa disso, não. Eu tive um sonho, falando em sonho, tive um sonho uma vez, logo que eu fiquei deficiente, como se eu estivesse num estádio de futebol e todas as pessoas que estavam naquele estádio tinham um problema de visão. E de repente, lá no meio, tinha um ser. E esse ser, ele virou, ele olhava todo mundo. De repente, o olhar dele, assim, se cruzou com o meu. E ele tinha um olho esquisito. E quando ele olhou para mim, assim, sabe quando você parece que acorda, você leva um choque? Bum! E aí eu voltei, assim, assustada, enfim. Então, esse tipo de sonho, quando a gente acorda assustado, né, a gente escuta muito por outros terapeutas que às vezes é um desdobramento, né, e quando você volta assim num supetão, pode-se dizer assim, que é um desdobramento, o seu espírito está voltando para o corpo. Eu já ouvi falar nisso também. Eu gosto muito de ouvir e assistir as palestras e os ensinamentos ali da Márcia Fernandes. E ela explica muito essa questão, assim. E filmes? Eu lembro uma vez que minha prima assistiu um filme, era mais ou menos nessa linha, assim, um exorcista da vida. E depois ela ficou impressionada, uns bons dias, assim. Eu acho que ela trocou na cabeça, ela não era meio pequena ainda. E custou para ela dormir depois, para ela conseguir dormir. Isso interfere de alguma maneira, assim, tem alguma explicação do porquê que isso acontece? Olha, o filme Exorcista, eu cheguei a assistir, né? Ele é um filme que prende a gente, chama atenção. É um filme feio, posso dizer assim, porque a menina lá, ela vira a cabeça, é esquisito aquilo. Mas assim, como eu falei, tudo é energia. Então, assim, filmes de terror, esses programas sensacionalistas que falam muito de morte, tudo isso é energia. Então, assim, mexe com o mental da gente, mexe com o emocional, com o espiritual. É aquela velha frase, né? Eu sou aquilo que eu bebo, eu sou aquilo que eu como, eu sou aquilo que eu assisto, eu sou aquilo que eu leio. Então, é energia. Eu sou aquilo que eu vejo todo dia. Sento na TV e fico assistindo aqueles programas, eu tenho medo de sair na rua, porque eu posso ser assaltado a qualquer momento. Porque daqui a pouco passa um motoqueiro, né? Se fala muito nos motoboys, que me perdoem se tiver alguém ouvindo, mas assim, porque a gente tem que tomar cuidado com o motoboy, porque eles passam, então eles estão, né, vigiando, eles vão assaltar. Então aquilo fica no meu mental. Hélio Couto, né, quem conhece Hélio Couto fala muito isso. Aquilo que a gente pensa é a nossa vibração. Então se eu quero um carro, né, Hélio Couto, ele fala muito isso, as pessoas querem carro, casa e apartamento. Então manda para o universo, eu quero um carro X, e é isso que o universo vai te dar. Se você pensa assim, eu vou sair na rua, eu posso ser assaltado a qualquer momento, é isso que o universo vai te dar. Então, tem que prestar muita atenção naquilo que a gente assiste, naquilo que a gente lê, naquilo que a gente come, né? Fala-se muito em comer comida industrializada, adoece o corpo da gente. E animais, vocês conseguem fazer... Vou colocar a palavra regressão, tá? Vocês conseguem fazer uma regressão com um animal? Ou somente com seres humanos? Olha, não vou saber te responder essa pergunta, mas assim, eu tenho pessoas que trabalham com apometria para animais. Agora, como isso funciona? Porque eu nunca participei de um trabalho desse, mas tenho amigas que trabalham o trabalho delas é só com animais. Eu queria voltar num ponto com você, ainda da questão lá da assistência social. Recentemente teve essa questão do influencer que denunciou o que está se fazendo com as crianças, tal, né, de ganhar dinheiro com as crianças nessa questão de abuso. Qual a saída que você imagina daqui para frente pelo que você está acompanhando? Olha, pelo pouco que eu estou vendo sobre isso, eu acho que é isso, a gente precisa de leis rigorosas. Punição, principalmente para os pais, né, falando de uma questão assistencial, é exatamente aquilo que eu ouvi alguns repórteres falando. Às vezes são famílias de muitas necessidades, e aí vê essa oportunidade, chega uma pessoa de uma condição financeira melhor e fala assim, olha, se você, né, pôr a sua filha para fazer fotos, você vai ter comida dentro de casa, vou pagar todas as suas contas. Eu ouvi falar que uma pessoa ganhou uma casa. Então, as condições financeiras do nosso país, essas famílias desestruturadas, como eu falei lá no começo, quando ela recebe uma oportunidade, ela não pensa duas vezes, ela vai.
Às vezes a mãe, o pai, não está nem pensando nos filhos, está pensando nela mesma, neles mesmos. E aí permite que os filhos, né, passem por essas situações. Qual o papel da escola, não só das famílias, mas também o papel escolar nessa situação? Olha, eu acho que a escola precisa orientar também, né, os professores, mas eu acho que é fundamental os pais, porque assim, o professor, ele também tem a situação dele, dentro da casa dele, da família dele, ele não pode se responsabilizar por aquele aluno que fica ali com ele 6 horas, 8 horas, eu não sei, né, o tempo que fica ali dentro de uma escola, e além de ensinar a matéria, que hoje em dia é tudo muito difícil da minha época, né? Eu já me formei há tanto tempo, mas hoje em dia a gente percebe que fica cada vez mais difícil. E essas crianças hoje em dia estão cada vez mais autoritárias, não escutam mais os professores, então se o professor vai lá dar uma orientação, eles não querem ouvir, não querem nem aprender, quanto mais uma orientação. Então precisa muito dos pais, os pais serem mais cuidadosos com essas crianças, com essas questões da internet. Hoje em dia, muito fácil você ter um celular. Qual a criança hoje que não tem um celular, ou que priorizam ter um celular para poder estar sempre nas redes sociais? Então, precisa ter esse cuidado, e acho que as leis, que o governo precisa, sim, colocar leis rígidas sobre essas questões das redes sociais, sim. Então, pelo fato de ter agora muitas facilidades, as nossas gerações eram diferentes, você tinha, aliás, quase nem tinha internet, né, principalmente para quem era deficiente. Não saiu de um tempo que não tinha nada para um tempo que você tem tudo muito rápido, sem você ter muita orientação, assim, saiu de uma geração do nada para uma geração Z, né, que eles falam, que tem tudo de uma vez, assim, não teve um meio campo nisso? Sim, eu sou da época que para eu fazer um trabalho eu precisava ir na biblioteca. Hoje em dia, ninguém vai na biblioteca, mas precisava ler um livro. Hoje em dia, ninguém lê livro. Eu estava vendo essa semana uma reportagem que eles estavam falando, é só a gente pedir para as IAs, né, para fazer um trabalho para você, e aí sai tudo certinho ali, tudo escrito, você não precisa mais ler o livro. Me dá o resumo de tal livro. Antigamente, para a gente fazer um trabalho, a gente tinha que ler Vidas Secas. Quem lê Vidas Secas hoje? Ninguém. Nossa. Então, dava volumes e volumes em braille. Sim. Então, hoje em dia está tudo muito fácil. É só você pedir, só você entrar ali no algoritmo e pedir o resumo. Às vezes você só vai lá e imprime, você nem leu, nem teve nem perdeu seu tempo lendo aquele resumo, você vai lá e imprime. Então, assim, hoje está tudo muito fácil em relação à internet. É medicação, você precisa tá com um problema de saúde, você vai lá e pesquisa na internet. Eu mesmo faço isso. Eu preciso descobrir um medicamento X, você vai lá e procura. Eu fui no médico essa semana e falei, doutor, eu tenho esses remédios e esses. Qual o senhor me indica? Entende? Então, tá tudo muito fácil. Também eu gosto muito de uma influência que chama Carol Capel. Ela fala também muito dessas questões espiritualistas, dessas questões, ela junta tudo, espiritualista, vidas passadas, ETs, as tecnologias, e ela mostrou essa semana uma inteligência que faz o papel do médico. Você vai lá e fala para a inteligência artificial qual o seu sintoma, ela já te dá o diagnóstico. E aí ela trouxe nessa mesma reportagem uma médica falando, eu vou perder o meu emprego, eu vou ter que procurar trabalho no McDonald's, porque daqui a pouco nem eu vou ter trabalho mais. Então ficou tudo muito fácil de você se virar com essas tecnologias. Então, mas por exemplo, essa questão da medicina, do médico, se ele te dá um medicamento, por exemplo, e ele, por algum motivo, te dá uma reação, você consegue ir lá no médico e ele, sei lá, te dá outro para combater aquilo. Agora, com a inteligência artificial, você vai brigar de que jeito? Não é uma coisa assim muito complexa, isso é muito perigoso, você fazer um atendimento só se baseando na inteligência artificial? Sim, é perigoso, mas eu acho que futuramente pode ser que aconteça isso também, que as pessoas, hoje em dia, a gente não precisa nem ir no médico mais, a gente faz consulta online. Teleatendimento. Sim, faz teleatendimento. Daqui a pouco não tem nem mais o médico, é só a inteligência artificial, né? E aí é por nossa conta e risco, né? É o futuro, né? Daqui o mundo tá todo eletrônico, né? Praticamente.
Sim, com certeza. Antigamente o povo tinha que aprender a datilografia, hoje ninguém mais, aquelas máquinas virou, né, até os anos 80, né, pessoal, ainda, o mundo mudou tanto que 80, 90, o povo ainda aprendia aquelas máquinas, hoje aquelas máquinas virou peça de museu. Sim, a minha irmã, ela tem um buffet, né, um buffet de festa, e eles estavam procurando, precisava de alguém para trabalhar no escritório, e eles estavam achando dificuldade, eles queriam uma pessoa mais jovem, e eles estão encontrando dificuldade em encontrar alguém que saiba fazer o simples, que é colar e copiar. Às vezes vão fazer um contrato, já tem um contrato lá, você precisa colar e copiar para mudar as informações, algumas coisas. E a minha irmã está falando que a dificuldade está nessa nova geração em saber mexer com o computador, que é coisa simples, colar e copiar. Ela pegou umas 3 meninas que não sabiam fazer isso, que não sabem fazer o dia a dia do computador, que é enviar às vezes um e-mail, colar, tirar um termo daqui, colocar outro ali. Essas coisas de escritório, né, da minha época. Coisas de escritório, o pessoal não consegue fazer. Então fica muito no celular, né, só tecla para dedinho, só usa os dedinhos, mas esqueceu de aprender a digitar ou esse básico, que é colar e copiar, que na nossa época na minha época, né, foi tão genial. Esses dias eu estava falando para o Renato, que essa questão de datilografia, quando tinha que fazer um trabalho escolar, você estava quase finalizando o trabalho, você errava uma palavra. Voltava tudo. Você tinha que voltar a escrever tudo de novo. Depois surgiu o branquinho. E aí tinha aquele monte de correção com o branquinho, às vezes o professor não queria, porque assim, você errou muito, eu quero um trabalho bonito. Tá feio esse trabalho, porque você apagou. Olha quanto branquinho você passou aqui. E depois, quando surgiu o computador, que a gente conseguia digitar, imprimir bonitinho, então ficou muito mais fácil. E hoje em dia as pessoas não sabem nem fazer nem isso, né? Porque o celular, ele é muito mais prático. Mudando um pouco de assunto novamente, voltando para a questão do tarô, em algum momento você se sentiu discriminada por ser uma taróloga com deficiência visual? Não, nunca me senti discriminada. E muitas vezes eu atendi pessoas que nem sabiam que eu era deficiente, me procuravam, eu até só sabia quando chegavam até mim. E sem problema. E muitas pessoas vinham porque eu sou deficiente, né? Porque eu sou deficiente visual. Já participei de feiras holísticas, então as pessoas ficavam curiosas em passar em atendimento comigo pela deficiência visual. Então nunca me senti discriminada, não. Tu sabe que várias pessoas já me falaram isso. Eu sou massoterapeuta e várias pessoas falaram: eu gosto de fazer massagem contigo porque tu é cega, porque tu tem o tato mais apurado, porque tu consegue sentir os pontos, talvez, né, muito mais do que alguém que enxerga, não sei, né, essa diferença, assim, eu não consigo ver isso, mas as pessoas sentem nitidamente, que fizeram com uma pessoa que enxerga e que fizeram comigo, por exemplo, né, então na massoterapia tem muito isso também. Sim, na massoterapia, como eu também já fiz massagem, trabalhei com massagem, eu acho que é isso, a gente sente aqueles, como que é, nódulozinho, né, nas costas, isso, fala assim, aqui, ó, aqui, né? Dói, não dói, ó, tô sentindo aqui bem durinho, então é isso, a gente tem esse tato mais apurado. Isso aí. Mas a massoterapia não precisava ter uma regulamentação melhor, na opinião de vocês? Porque assim, eu já vi gente que fez o curso de um dia e fala que se tornou massoterapeuta e começou a trabalhar com isso. Isso não pode gerar uma lesão? Tinha que ter uma regulamentação melhor do trabalho de massoterapia? Na verdade, sim. Eu, por exemplo, eu fiz um curso de 400 e poucas horas, depois mais uma especialização em drenagem linfática, então é muito mais aprimorada uma técnica que vai, né, de um curso que você vai fazer durante 6 meses, do que um curso de um dia ou de um final de semana. O curso técnico, ele é de um determinado número de horas. Aí se você vai fazer um cursinho básico de massoterapia, você até faz num final de semana, mas você não tem aquela abrangência de conhecer o corpo humano, saber quantos ossos tem. O corpo é mais realmente ali a teoria, talvez, né? Porque na prática, na verdade, você só aprende fazendo, né? Então você tem que ter um estágio, né? Toda aquela questão. Eu acredito que sim, que um curso de um final de semana, sim, pode, né? Não vou generalizar,
mas pode sim causar alguma lesão no paciente, pode sim não ser tão eficaz para o paciente e o paciente sair com a mesma dor ou então até mais dolorido da sala de massoterapia, né? Sim, é verdade. Esse tempo atrás, eu fiz um curso de auriculoterapia. Foi um dia. Mas eu achei que era mais simples. Mas eu fui, pois me arrependi imensamente. É da semente de mostarda, né, na orelha. Sim, exatamente. E a pessoa falou que a gente já estava apto a trabalhar com aquilo. Eu falei, não, de forma alguma. Eu não pus na outra pessoa, a gente treinou, eu falei, não estou apta, porque eu não sei onde é os pontos. Exatamente. Porque assim, a pessoa está com dor em tal região, e aí você põe lá a sementinha naquela região da orelha que vai trabalhar na região lá, um exemplo, do pulmão, do estômago. Ansiedade. Eu falei, eu não sei, eu não vou trabalhar. Eu fiquei muito brava. Eu fiz um tempo que era com arroz. A pessoa colocava o arroz assim num esparadrapo, era para negócio de postura, e colocava no braço. E realmente, para mim, na época, melhorou. Era como assim, um grãozinho de arroz. Sim, se pega é igual a reflexologia, né, do pé. Se você pega nos pontos certos, você tem melhora. Mas é isso, você precisa ter os pontos certos. Exatamente, eu fiz um curso de 40 horas de reflexologia e ele foi muito pontual, assim. Então, se eu quero ter um estudo mais aprofundado, vou fazer um curso de maior durabilidade. Mas assim, infelizmente, a gente entra na questão humana, né? As pessoas, para ganharem dinheiro, elas fazem esses cursos, alguns profissionais, né, fazem esses cursos rápidos. Eu vou falar desse curso que eu fiz de auriculoterapia, que ela falou uma coisa e foi outra, e a gente pagou um valor X, nós estávamos em 6 pessoas. Então, assim, eu me senti enganada, porque eu não saí de lá pronta para trabalhar, nem para treinar, em casa com meu marido. Não tive uma aula que foi o dia inteiro, para poder treinar. Você começa a treinar, depois você vai procurar um outro curso mais técnico. Não me senti apta, eu me senti totalmente enganada. Exatamente, e agora tá nessa geração TikTok, né, tudo imediatista. Uhum. Os vídeos curtos e a geração imediatista. Sim. Adri, e o que você acha da questão da música e a espiritualidade, né? Por exemplo, você tá lá na vibe de dançar um funk e tal, e desce até o chão e parari parará, né? E você ouviu uma música mais calma ou uma letra totalmente diferente, trazendo para a questão da espiritualidade. Você acha que uma música ela pode causar efeitos como, por exemplo, eu mesma já estive em fases que eu ouvi determinados estilos de música, outras fases que eu ouvi outro, então a música parece que tem aquele poder de te remeter a um passado, né, te trazer memórias, né, aquela música é dos anos 2000, nos anos 2000 eu estava fazendo tal coisa na época em que foi lançada a música, né? Ou então, eu estava com uma determinada pessoa e aquela letra daquela música me traz para aquela determinada situação. Na espiritualidade, você acha que pode acontecer também da música deixar a pessoa mais ansiosa ou mais calma, de uma maneira ou de outra? Sim, tudo é frequência, né? Como eu falei, tudo é energia. Eu estava falando com o Felipe da Carol Capel. Eu sigo ela no YouTube, e a Carol Capel, ela fala de vários assuntos espiritualistas, ela fala das inteligências artificiais, ela fala dos ETs, e ela tem alguns vídeos que ela fala exatamente das frequências das músicas, que a frequência da música, ela pode nos ajudar ou, né, nos derrotar. Isso é verdade, que nem um funk. A gente sabe que um funk, ele não tem uma energia boa, né? O funk é isso, a pessoa ela tem uma tendência mais sexual. E quando a pessoa tá ali naquela vibe, ela tá bebendo, ela tá usando até outras coisas, quais os tipos de energia ela tá atraindo? Espíritos que gostam dessa frequência, de sexo, de bebida, de drogas. Quando a pessoa tá ouvindo uma música clássica,
eu já ouvi dizer que é a frequência dos anjos. Então, ela traz uma calma, uma plenitude. Então, a música, ela fala muito com a gente. Quando você escuta um mantra, né, repetição de algumas palavras, com uma frequência ali de fundo, você está trazendo uma energia benéfica para aquele ambiente, para a pessoa. Quando está fazendo massagem, o que coloca, né, uma música calminha? Isso. Então, a frequência da música, ela vai dizer ali o que você vai fazer naquele momento. Qual a sua frequência naquele momento, né? E a yoga, pode considerar yoga uma coisa assim meio espiritualista também? Porque, pense que você está em tal lugar, foi aquele barulho de mar, de relaxamento, assim. Pode se considerar uma coisa também meio espiritualista ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não entendo muito do yoga, já pratiquei yoga, mas assim, para acalmar a mente, acalmar o espírito, sim, é uma coisa espiritualista, sim. Você entra naquela frequência de calma, de tranquilidade, então você está trabalhando seu mental, seu emocional, seu espiritual. Eu fiz yoga há um tempo, mas como eu tomo remédio de crise de ausência, tal, eu tenho uns problemas de saúde, e esses remédios fazem você dormir. Então, quando chegava naquela parte de relaxar o corpo, agora imagina que você está num lugar bem tranquilo, tal, e aquele barulho de mar, aquela música calma. Teve um dia que eu dormi na sala, aí quando acabou a aula, a professora falou, Felipe, agora volta que a aula acabou, tá? Então é legal, isso é bom. Eu para dormir, eu preciso pôr uma musiquinha para eu dormir, para eu dar uma relaxada. Eu gosto. É muito bom mesmo. Sim. Qual o seu entendimento, a sua visão, no caso de um terapeuta, vou usar o exemplo aqui, um terapeuta reikiano, tá? Ele fazer uso, né, consumir bebidas alcoólicas. Olha, eu vou falar de mim. Teve uma época que eu fui muito regrada com essa questão de bebidas alcoólicas. Eu trabalhava em casas espíritas, tinha os meus trabalhos particulares, eu não bebia. Porque é o que eu falei, quando você está lidando com vidas, você precisa estar bem. É a frequência que você vai trazer para os seus atendimentos, seja numa casa espírita, seja no seu espaço holístico. Então, eu era muito regrada com isso. E teve uma época da minha vida que eu falei assim, eu queria me libertar, eu queria viver o outro lado. Aí eu parei, foi quando eu parei de trabalhar e fui curtir. Então, eu comecei a beber mais, comecei a não ter, final de semana não tinha horário para voltar para casa, porque eu não ia trabalhar no domingo, né, numa casa espírita, ou não tinha mais atendimentos de tarô. Então, assim, são escolhas. Quando você escolhe trabalhar numa frequência espiritual para lidar com vidas, você precisa ter esse cuidado, porque senão o seu mental, o seu espiritual não está na frequência para curar, para curar, não quero dizer a cura, porque a gente não cura ninguém, mas para tratar, né, a pessoa. E aí você trabalhar durante a semana com as terapias e no final de semana beber, dá quase que um vai e volta, assim, né? Sim. Pensando também nesse lado que, geralmente, né, os terapeutas holísticos são médios e a gente já tem a frequência aberta, a gente já é um chamariz para atrair, né? A pineal completamente aberta, né? Sim. Então precisa ter muito cuidado com isso. Você comentou no negócio da cura. Uma pessoa, sei lá, que tem uma doença mais complicada, vamos colocar um câncer, por exemplo. Essa questão dele ir num centro, alguma coisa, e para tentar se curar, cabe a pessoa que está lá falar, olha, a gente aqui não vai conseguir fazer sua cura, alguma coisa para não deixar a pessoa esperando aquilo, assim, esperando a cura daquela doença? Sim, você tem que explicar que vai ser feito um trabalho, que ela vai passar por alguns processos, depende do trabalho da casa, ela vai passar por apometria, ela vai passar por reiki, às vezes passa até por cirurgias espirituais, né? Um médico faz uma cirurgia espiritual sem cortar, é espiritual, né? É só com as mãos ali, com a frequência. Mas nada é garantia de cura. E tudo depende do outro também. Como está esse mental, como está esse emocional. Então depende mais do outro do que dos trabalhadores da casa espírita. Porque ele precisa estar aberto para receber a cura. Ele precisa entender qual é o processo dele. É claro que é uma junção de energia, né? Os mentores da casa, os mentores da pessoa, mas a pessoa em si, ela precisa também se trabalhar. São muitas questões para falar assim, olha, você vai receber
a cura, a gente não sabe. Muitas vezes ali nos atendimentos, os trabalhadores vão receber várias informações, mas às vezes a pessoa precisa passar por aquilo, ela precisa estar curando esse perispírito, né? Como eu falei, as vidas passadas, tá lá no espírito dela, o perispírito dela que está doente de alguma forma, trouxe de alguma vida, como eu falei no começo de uma gastrite, às vezes numa vida passada, 30 vidas atrás, ela se matou e ela vem tentando se curar até hoje. Mas e pensando, por exemplo, do ponto de vista dos ETs, eles também voltar, assim, teoricamente, tiveram outras vidas e voltaram, ou por eles serem teoricamente muito evoluídos, seria a primeira experiência deles? Então, assim, tem ETs, né, que não são evoluídos, eles também estão em aprendizado. Muitos de nós viemos desses outros planetas. Então, assim, são experiências. Já ouvi dizer que muitas pessoas são de outros planetas porque estão aqui vivendo a experiência humana, porque o humano, ele tem sentimento, e muitos desses extraterrestres, eles não têm sentimento, que é aquilo que nós aqui na Terra temos. Nós temos raiva, nós temos amor, então nós temos saudade, e esses ETs, né, pode dizer assim, eles não têm isso. Então, por isso que a experiência humana, vamos dizer assim, é fantástica, e nós estamos sendo observados o tempo todo. Procurem Carol Capel, ela fala, é muito interessante as coisas que ela fala, ela fala muito sobre isso. Tem também já ouviram falar da Sheiliana? Alguém já viu? Que é uma Não. ET? Procurem Sheiliana. Ela é uma médica e ela, vamos falar no popular, ela recebe a Sheiliana. Eu esqueci o nome dela agora, mas ela é uma médica e ela recebe a Sheiliana. A Sheiliana, ela é de um outro planeta. E ela fala que a Sheiliana fica muito encantada com o sentimento dos humanos, e até para quem está aqui em São Paulo, o centro dela fica na Zona Norte. É um centro espírita, kardecista, e acho que é de terça-feira, se eu não estou enganada, ela incorpora, né, a Sheiliana, e ela dá palestra. E ela fala nos vídeos dela que a Sheiliana fica encantada com a humanidade, com o sentimento, que tem sentimento por uma flor, vê a florzinha, e acha tão linda aquela flor, ou um gatinho, que lá no planeta dela eles não têm esse sentimento. Uhum. Nossa, que interessante. Você já teve experiência com constelação familiar? Sim, eu já participei de palestras, já participei do tratamento de constelação familiar, sim. Já participei como coterapeuta também, né? A pessoa leva a problema, e nós todos ali na sala vamos entrar na frequência e trazer a sensação, né? Para que o terapeuta que está ali tratando ajude aquela pessoa que trouxe a informação. A constelação familiar e a apometria, elas trabalham assim na mesma linha, muda algumas coisas, mas é quase a mesma linha de trabalho. Uhum. Constelação familiar, porque você está trabalhando as questões dentro da sua família, então você está trabalhando as suas relações com pai, mãe, irmãos, marido, filhos, então essa constelação, essa família, né? Então a constelação familiar. A apometria, ela trabalha a pessoa em si, os problemas da pessoa. A constelação familiar vai trabalhar aquela pessoa dentro da família dela, né? Exatamente. Só aproveitando, me veio uma informação aqui agora, contar uma história rápida. Às vezes a gente desacredita da espiritualidade. Eu fiz um curso, eu fui conhecer a Umbanda, né, e fiz um curso para trabalhar na Umbanda, e aí um dia nós estávamos trabalhando a energia dos pretos velhos. E aí depois de toda a palestra, de conhecer, né, a energia, o pai da casa falou assim, agora cada um vai ficar com você mesmo, vai sentir a energia, tenta ouvir o preto velho ou a preta velha, se é uma energia feminina, masculina, se ele tem um nome, se ele tem um cheiro. E aí, nós lá, né, todo mundo, e aí veio para mim um nome, Benedita. E aí, falei, eu não vou falar que a preta velha chama Benedita, né? É muito comum. Eu pensei comigo mesma, né? Aí cada um falou, o pai falou, e aí, Dri, sentiu alguma coisa? Eu falei, era uma energia feminina, mas não consegui perceber o nome dela, não sei, tá bom, passou. Aí naquela questão, acabou a aula, a gente vai se despedindo, vai falando, veio alguém e falou, Dri, tem essa psicografia para você, posso ler? Eu falei, pode. Aí a pessoa leu, e aí ela falou assim, aí no final
tinha uma oração que era para eu fazer, que era para eu guardar uma oração dos pretos velhos, e aí ela falou assim, eu não tenho culpa, que eu sou assim, simples mesmo, eu sou Benedita. Eu comecei a rir, eu ao mesmo tempo eu ri e chorei, né? Poxa. Sim. E aí ninguém entendeu, eu fui contar do mesmo jeito que eu contei para vocês. Aí então ficou assim, tá vendo? A espiritualidade não é uma invenção da nossa cabeça, ela existe mesmo. Como a pessoa do outro lado ouviu o meu... Eu não foi assim uma coisa falada, era cada um com você mesmo ali no seu pensamento, na sua energia, né? Eu falei, eu sou simples mesmo, eu sou Benedita. Olha só. Então, assim, para quem desacredita dessa questão espiritual, ela existe. Nós estamos o tempo todo cercado da espiritualidade. É só um pequeno véu, como dizia Chico Xavier, né? É só um pequeno véu que nos separa, mas estamos ligados com a espiritualidade o tempo todo. Exatamente. E dizem que as colônias espirituais ficam em cima aqui do Brasil, Rio de Janeiro, alguns outros estados, né? As colônias espirituais mais, digamos que a gente conhece mais, que a gente ouviu falar mais, né? Nosso Lar. Uhum, sim, exatamente isso. Com relação ao espiritismo de Allan Kardec e a Umbanda. Qual a principal diferença entre uma reunião de centro espírita, uma reunião kardecista, se é que posso assim chamar, e uma reunião de Umbanda? O kardecismo, ele é mais silencioso, ele é mais quietinho. Quando eu enxergava, eu ia nas reuniões espíritas, eu ficava, gente, mas eu vim aqui e não está acontecendo nada. Eu sento, eu escuto a palestra, aí eu passo numa sala, tomo passe, tomo uma aguinha e vou embora. Eu não entendia isso. Aí foi que eu comecei a estudar. Então, enquanto você está ali assistindo uma palestra, a espiritualidade está trabalhando, né, com você. Você passa na sala de passe, os médios que estão ali trabalhando, muitos estão incorporados, mas eles estão quietinhs, né, eles trabalham muito em silêncio. Você não fala com os médios, eles toma um passe, você agradece, vai embora, e, né, às vezes você deita numa maca, passa por um reiki, não tem conversa, mas a espiritualidade está o tempo todo ali trabalhando. A Umbanda, ela trabalha com a energia da música, que são os atabaques, com as ervas, os incensos, né, as velas, e você conversa com as entidades. Essa é uma das diferenças, mas todas as energias estão ali trabalhando em favor do consulente, né, daquela pessoa que vai ali procurar um atendimento. Então, quando você vai numa sessão da Umbanda de Preto Velho, você senta na frente do Preto Velho e você conta para ele o que você está sentindo e ele te dá uma diretriz, ele te pede para tomar um banho de erva, ele pede para tomar um chá, ou passa uma oração, pede para você acender uma vela, ou você senta lá num dia que é uma roda de Exu, o Exu também te dá uma orientação. Dentro da Umbanda, cada um tem uma forma de trabalhar, né? Com as ervas, com a vela, com as frutas. Então, tem uma forma de dar orientação. No kardecismo é aquilo, é simples. É simples no sentido de você vai lá, ouve a palestra, toma um passe e vai embora. Você não conversa, mas como eu disse, com toda a gratidão que eu tenho, que eu aprendi muito, todos estão ali trabalhando. O mentor da casa está ali trabalhando, né? Os trabalhadores da casa estão trabalhando. Eu trabalhei numa casa espírita que nós trabalhávamos com músicos. Tinha o Timaya, tinha o Cazuza, tem até um livro que o dirigente da casa escreveu do Cazuza. O Cazuza contando a experiência dele pós-morte. Mas a mãe dele, na época, chegou para ela não quis publicar. Falou que não ia deixar publicar. Porque ela não tinha certeza que era o filho dela. Nós trabalhávamos com Elis Regina, com a Cássia Eller. Clara Nunes também trabalhava. Uma vez, a gente abriu os trabalhos, que a gente fazia uns trabalhos grandes de final de mês. Aí todo mundo muitas vezes trazia um cantor. Um dia, eu comecei a sentir a minha garganta, eu senti que grudou uma coisa na minha garganta, e eu vi aquela energia. E aí comecei assim, eu saí de mim e disse que eu comecei a cantar Clementina. E toda vez eu cantava aquela música. Clementina de Jesus. E eu não sabia que era a música da Clementina. E depois que eu fui pesquisar, e também ninguém sabia, porque era um sambinha diferente, e aí a gente foi pesquisar, descobriu que era a Clementina. E ela falava assim, eu sempre tô aqui e ninguém me dá passagem. Ninguém quer cantar minha música. Então, e até o nome do centro espírita era Grupo Nascente Arte.
artes, porque trabalhava com a arte. Aí tinha a pintura, o pessoal pintava, trabalhava com os pintores, era muito legal. Foi uma experiência muito boa, acho que eu trabalhei... E assim, quando você falava dessa questão da música, como que era a reação do pessoal em si? O pessoal acreditava, o pessoal... Como que era a reação quando você falava que trabalhava com os músicos, vinham, assim, como que era a reação? De quem não era, vamos supor, do centro, quando você comentava com um amigo, como que era a reação? Acho que o pessoal, assim, nunca tive nenhuma reação negativa. E assim, a gente tinha muito seguidor, muita gente ia nos trabalhos. Outras casas espíritas chamavam o Grupo Nascente Arte para trabalhar para aquela casa. Um exemplo, o Grupo Nascente Arte trabalhava para a Casa de Maria, porque a Casa de Maria, para arrecadar fundos para a casa, que tinha um trabalho social. Então, assim, o Grupo Nascente Artes era um grupo bem conhecido aqui dentro de São Paulo e alguns lugares fora também. Então, a gente tinha a caravana, né? Porque o pessoal gostava, no final dos trabalhos, que era exatamente esse, onde os músicos se apresentavam. Era bem, bem gostoso. Aí, depois, o grupo acabou se perdendo, porque, assim, a gente entra naquela questão do ego, né? A pessoa, só aquele fulano quer cantar Cazuza, só aquele fulano quer cantar Clara Nunes, e aí a gente acabou se perdendo. Hoje, eu ia dizer, tem tudo isso também, né? A casa hoje só trabalha mesmo com as reuniões espíritas, o grupo de artes acabou. Uma pena. Sim. Tem aquela questão da vaidade, né? Sim, sim. Adri, quero te agradecer demais pela entrevista, por esse ensinamento. A gente teve um aprendizado hoje aqui, né? Te recebendo aqui no nosso podcast. Quero te deixar um grande abraço, também ao Renatinho, o Renatinho Sete Cordas, que foi nosso colega aqui na Rádio Teletema, um grande amigo também, um grande sambista, né? Um sambista completo. Isso aí, né? Um abraço pro Renatinho. Adri, deixe suas considerações finais, se quiser deixar seus contatos, enfim, fazer alguma divulgação, né? Fique à vontade, já agradecendo aí, então, também a espiritualidade, né? Por ter o universo, né? Por ter nos proporcionado aí esse maravilhoso bate-papo. Com certeza, foi um grande bate-papo, a gente falou muitas coisas, como eu falei, às vezes eu me perco nas informações, que são tantas informações, mas espero que os ouvintes gostem desse bate-papo, espero que vocês também tenham gostado, gratidão pela oportunidade, e escutem o programa O Samba e Suas Tradições, onde eu tenho a participação das Dicas da Bruxa, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser alguma resposta do tarô, é só entrar em contato pelo telefone 11 98485 3799. Esse é o telefone de contato, né, pro quadro. 11 98485 3799. Este é o telefone do Renato, tá? Uhum. Mas é o telefone que a gente usa para divulgação do programa, o Samba e Suas Tradições. Como eu falei, tem o quadro da Dicas da Bruxa. Eu sempre dou uma dica lá, e se alguém tiver alguma pergunta pro tarô, eu também respondo. Se a pessoa não quiser que eu divulgue o nome dela, não vou divulgar, só vou dar a resposta, uma resposta simples e objetiva. E alguma outra dica de banho, de alguma outra pergunta sobre a espiritualidade, como a gente falou aqui. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar sobre a espiritualidade, eu acredito muito nessa espiritualidade, gosto muito das técnicas, uso para mim, uso para as pessoas que eu gosto, e estou sempre dando dicas legais. Também tem o quadro A Drica na Cozinha, de alimentação saudável, tirando o glúten, o leite, que faz muito mal para a nossa saúde, e muito samba. Muito samba, tem uns quadros legais, então fica a dica, tá? Entre em contato com a gente, e é isso. Eu fico muito grata mais uma vez pela oportunidade. Grande beijo a todos, e vamos cuidar da nossa energia, cuidar das nossas emoções, estar sempre em contato com o nosso melhor. Isso aí. Quero agradecer também aí o meu grande amigo Felipe Diogo, que está sempre comigo nas entrevistas, nos bate-papos e também na parceria aí do Espaço da Inclusão e da Rádio Paraty FM. Isso aí, muito obrigado, Thaís, obrigado, Dri, tamo junto. Tamo junto sempre, um grande beijo, Felipe, Thaís, e quando quiser, só chamar. Muito bem, conversamos com Adriana Reis, aqui no programa Teletema Cast, em parceria aí com o Espaço da Inclusão e o Felipe Diogo.